Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma trilha da Jornada Edu Online. E o tema de agora será Bilíngue, a jornada do aluno sem fronteiras. Esse tema será conduzido por Carlos Trindade. Ele é graduado em Letras Português e Inglês, especialista em Educação Bilíngue pelo Instituto Singularidades e tem MBA em Gestão de Negócios. Tem mais de 30 anos de carreira na área de ensino de língua inglesa. É sócio-diretor de inovação da Realve, uma edtech brasileira que desenvolve soluções de ensino bilíngue baseadas em realidade virtual e aumentada para escolas de ensino fundamental. Carlos, vem para cá. Bom demais ter você nessa jornada. Tudo Tudo bem? bem, Jones? Como é que vai? Joia demais. Obrigado por ter topado o nosso convite, viu? Sempre topo, sempre vou topar bater um papo com vocês aí. Legal, deixo você então com a nossa audiência. Fica à vontade. Tá bom, obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, um tema bastante amplo, né? A jornada do aluno em direção ao bilíngue, o bilíngue, como que o bilíngue pode se tornar também algo valioso do ponto de vista da própria escola, enquanto empresa mesmo. Então, tem várias facetas aí que a gente poderia estar trabalhando. Eu vou traçar uma caminhada que vai iniciar com aquelas vantagens do bilinguismo, de uma maneira, primeiro, o bilinguismo para o aluno, né? Qual a vantagem desse bilinguismo para o aluno, quais as vantagens, e aí a gente vai um pouco para as vantagens de ter um bilíngue do ponto de vista empresarial, né? A escola enquanto empresa, do ponto de vista da escola, por que é interessante a escola ter bilíngue hoje, e que tipo de bilíngue é o mais indicado hoje também. A gente já vem de uma caminhada de alguns anos aí, trabalhando as escolas implementando programas bilíngues, e aí a gente tem uma variedade muito grande também de programas no mercado. Qual é o melhor bilíngue, ou como escolher um bilíngue mais adequado para mim, para minha conjuntura, para minha realidade, tá? Bom, começando pelas vantagens de ser bilíngue, né? Quais são as vantagens de você hoje ser bilíngue? E quando a gente fala ser bilíngue, a gente está falando do ponto de vista mais estrito de ser bilíngue em inglês, né? Muito embora a gente pode pensar num sentido mais amplo, que ser bilíngue pode ser bilíngue em qualquer língua, né? E as vantagens são as mesmas. Você pode ser bilíngue em qualquer língua, e o fato de você ser bilíngue, dominar dois códigos, dominar duas línguas, duas linguagens, te traz benefícios, independente de qual língua a gente está falando. Mas, obviamente, quando a gente fala aqui no Brasil, a gente fala do bilíngue, a gente tem a tendência a pensar da língua inglesa, né? Eu mesmo trabalho diretamente com a língua inglesa ao longo de todos esses anos, mas a gente tem ambientes bilíngues aqui de várias línguas, o Brasil sendo esse caldeirão de nacionalidades, de imigrações que tiveram aqui, gerou uma série de demandas por bilíngues de outras línguas também. Bom, mas qual é a vantagem de ser bilíngue? E o que é ser bilíngue também, a gente pode pensar um pouco. Ao longo das décadas e ao longo dos vários estudos que foram acontecendo em relação à educação bilíngue e a sua influência nas pessoas e nos seus aprendizes, se chegou a algumas conclusões. A primeira é de que ser bilíngue não é simplesmente, como se pensava anteriormente, ser a soma de dois cidadãos monolíngues, tá? Ser bilíngue não é apenas você dominar dois códigos linguísticos. Ser bilíngue é muito mais do que isso. É uma conta em que 1 mais 1 dá mais do que 2, dá 3, dá 4, dependendo do caso. Por quê? Porque o processo de aquisição de uma segunda língua mexe com a nossa estrutura cerebral
de uma forma bastante profunda e trazendo e fazendo essa transformação e mexendo com o cérebro e com o funcionamento do cérebro de uma forma mais profunda, você traz benefícios que vão transpor o mero benefício de se comunicar em uma outra língua, e vão transpor o mero aprendizado linguístico. Eles vão para outras áreas de conhecimento, para outras atividades, para outras situações. Tá? Bom, hoje já se sabe, as pesquisas já comprovaram que saber uma segunda língua, ser bilíngue, favorece o retardo do desenvolvimento de possíveis demências, né? Quando a gente fala de demências, a gente fala de doenças degenerativas, como mal de Parkinson, mal de Alzheimer, esclerose múltipla. O cérebro bilíngue é um cérebro que ele se conecta mais, ele tem mais conexões entre os seus neurônios, e essas conexões são verdadeiros exercícios mentais que mantêm o cérebro mais ativo e mais útil. Ele é utilizado numa escala maior do que o cérebro do monolíngue. O cérebro bilíngue é mais desafiado a resolver situações e cria recursos e ferramentas mais desenvolvidas do que o cérebro do monolíngue por conta disso. A memória do aluno bilíngue ela é maior, melhor e dura mais do que o aluno monolíngue. Tá? E existe uma grande área da cognição que chama função operatória. Tá? O que é essa função operatória? Basicamente é uma série de ações e de possibilidades que o cérebro viabiliza para nós, mas basicamente elas estão dentro de uma área em que ela trabalha com a seleção de coisas. Tá? Então, a função operatória, ela basicamente é uma função que nos permite selecionar coisas, sejam elas quaisquer, discernir coisas que eventualmente podem estar juntas, podem estar misturadas, e ter uma eficiência maior nesse discernimento, nessa separação. Veja, o processo de falar uma língua, e de ser bilíngue, de falar duas línguas, é um processo que acontece dentro do nosso cérebro. Se você desenvolve um processo de bilíngue mesmo, ele acontece simultaneamente numa mesma área do cérebro, na mesma região do cérebro. E isso faz com que a pessoa, a criança, que começa a adquirir uma segunda língua num processo de educação bilíngue mesmo, ela considera o seu repertório linguístico como uma coisa só, tá? E mesmo sendo dois códigos distintos, ela usa aquele repertório linguístico dela para se comunicar. E aí ela transita por um código ou outro. Inicialmente ela até mistura, ela usa um código quando ela não sabe direito como usar o outro, e vice-versa. Ela usa, por exemplo, português e inglês, ela mistura o português com o inglês, ela usa a lógica de conjugação verbal do inglês no português e vice-versa, e isso é uma evidência de que ela usa o seu repertório linguístico como uma coisa só, mas ao longo do tempo ela desenvolve essa habilidade de ligar e desligar essa chavinha automaticamente. Então, se alguém vem para ela e fala numa das línguas que ela sabe que ela domina, ela vai responder imediatamente. Se uma outra pessoa vier e falar numa outra língua, ela imediatamente vai responder, como se fosse uma coisa natural, numa velocidade, numa naturalidade muito maior. Tá? E isso gera, obviamente, benefícios de vida para o aluno. Sempre que ele tiver uma situação em que ele tem
um desafio de seleção de coisas, um desafio de organização, seleção e de utilização de coisas simultaneamente, ele vai ter um desempenho melhor do que um aluno monolíngue que não passou por essa experiência, que não exercitou o seu cérebro nesse sentido. Bom, isso são os benefícios que todo mundo fala, que muita gente já conversou, já explicou, mas é algo que a gente sempre precisa trazer de novo, para que a gente tenha noção de que ser bilíngue, ao contrário do que alguns pensavam também antigamente, não prejudica o aprendizado do aluno, não prejudica o aprendizado dele na primeira língua, e muito pelo contrário, pode auxiliar ele numa desenvoltura linguística muito maior, numa desenvoltura de aprendizado muito maior. Tá? Mas não é sobre isso que eu queria falar, não é o foco da nossa fala aqui. O foco da nossa fala é um pouco mais corporativo, vamos dizer assim, um pouco mais de olhar para o bilíngue dentro de uma realidade de uma escola e analisar como esse bilíngue vai influenciar no desenvolvimento dessa escola e por onde a gente tem que ir se a gente quiser efetivamente implementar um bilíngue que seja eficiente na nossa realidade escolar. Bom, então o aluno tem as suas vantagens cognitivas. E a escola? A escola que oferece um programa bilíngue, ela agrega valor a sua oferta, sem dúvida nenhuma. A gente está passando por um processo hoje no Brasil, nesses últimos anos no Brasil, que o México passou há mais ou menos uns 40 anos, 50 anos. O México, vocês sabem que ele faz fronteira com os Estados Unidos, então ir morar nos Estados Unidos é um projeto de vida de muitos mexicanos. Como é aqui no Brasil? A gente sabe, tem muito brasileiro que sonha em morar nos Estados Unidos e fazer a sua vida lá, porque lá é a terra das oportunidades, muito embora questionável hoje em dia, mas é a terra das oportunidades, e é um sonho, sempre foi um sonho para o mexicano ir para lá. E então, assim, essa realidade, a proximidade de um país hegemônico que fala a língua inglesa, né, faz fronteira com o país do México, fez com que eles passassem por um processo que nós estamos passando hoje há muitas décadas atrás. Qual foi esse processo? Foi um processo de desenvolvimento do ensino da língua inglesa nas escolas regulares. Tá? Então, aos poucos, as escolas regulares e as escolas tanto privadas como públicas, porque lá virou projeto de governo também, e projeto de Estado, o desenvolvimento do mexicano bilíngue, espanhol e inglês. Então, houve gradualmente um desenvolvimento do ensino da língua inglesa nas escolas de uma maneira geral lá no México. E esse incremento, esse desenvolvimento aconteceu na capacitação dos profissionais e se concretizou na carga horária oferecida pelas escolas para o ensino da língua inglesa. Hoje, quando você fala do mercado mexicano, o mercado editorial mexicano, eu trabalhei muito num grupo que vendia muito e que produzia muita coisa para o mercado mexicano de ensino de língua inglesa. Para vocês terem uma ideia, hoje lá no México, a barra carga horária, que é a baixa carga horária baixa de ensino de língua inglesa lá, é 4 aulas de 50 minutos por semana. Tá? Isso é a carga horária baixa. A escola mais simples, a pior escola, que oferece o pior serviço, a pior oferta de ensino de língua inglesa lá, oferece 4 aulas de 50 minutos por semana. Tá? É fácil saber o quanto eles estão avançados em relação a gente nesse sentido, porque aqui 4 aulas de 50 minutos, algumas escolas até já se intitulam bilíngues, né? Quando na verdade a gente sabe que elas não são, mas oferecer 4 aulas de 50 minutos aqui no Brasil ainda é um diferencial que a minoria tem, poucas escolas ainda têm essa carga horária nesse sentido. Mas o que vem acontecendo aqui no Brasil? O Brasil, ao longo
desde a década de 60, mais ou menos, que coincidiu com a LDB de 1961, que mudou a estrutura da nossa educação básica, e extinguiu o ginásio clássico e científico que a gente tinha no Fundamental 2, principalmente. O tratamento dado às línguas estrangeiras mudou drasticamente, né? Então, você tinha, antes da década de 60, você tinha lá no clássico, científico e ginásio, você tinha uma oferta de línguas estrangeiras muito grande, muito grande. Você tinha espanhol, você tinha latim, você tinha o grego, você tinha francês, em alguns lugares você tinha italiano, sem contar o inglês, né? Então você tinha a possibilidade, não estamos falando aqui de metodologicamente falando, que pode ser que a metodologia não era mais adequada, que os alunos, na verdade, não aprendiam e tal, mas do ponto de vista legal, do ponto de vista de legislação nacional para a escola pública e privada, a gente tinha uma oferta sensacional de línguas estrangeiras no currículo, nos currículos nacionais. Da década de 60, a partir da LDB de 61, isso tudo mudou completamente, extinguiu-se a obrigatoriedade das línguas estrangeiras, e a gente sabe que aqui no Brasil, quando alguma coisa não é obrigatória, ela, a menos que haja um interesse econômico muito forte, ela acaba caindo em desuso e, dentro dos parcos recursos que a rede pública tem, acaba ficando em segundo plano. E foi isso que acabou acontecendo a partir da década de 60, então as línguas estrangeiras elas perderam prestígio dentro do currículo nacional, e o que acontece? Surgem as escolas de línguas, as escolas de inglês inicialmente, né? E aí começa o reinado das escolas de inglês, que trazem uma ideia que eu posso dizer falsa. Não digo que nas escolas de inglês não se aprende sim, mas se passava uma ideia de que todos os alunos que forem para um curso de inglês vão aprender. E aí você começa com gerações que vão para cursos de inglês, não se adaptam com o curso, vão para outro curso, não se adaptam com aquele curso, pagam uma fortuna, gastam muito dinheiro e não aprendem. E na escola regular, você não tinha. Quando você tinha só realmente o mínimo exigido pela legislação local de carga horária, e aí você tem uma desvalorização do profissional de língua. Existiam alguns currículos, em algumas determinações também, a de não reprovar alunos que reprovassem na língua, no inglês ou qualquer outra língua. Então, veja o cenário que foi se construindo em cima do aprendizado da língua inglesa. Então, o que aconteceu? De lá para cá, as escolas de inglês dominavam, então, bem ou mal, você tinha que ir para uma escola de inglês para aprender, ou então você tinha que ir para o exterior para aprender inglês. Com o tempo, e eu acho que com a exaustão das escolas de inglês, começou a se perceber que, não, peraí, a gente faz tanta coisa boa nas outras disciplinas, por que a gente não consegue fazer no inglês na escola? Por que eu preciso do curso de inglês? Eu não posso oferecer isso aqui na própria escola? Será que eu não consigo capacitar o meu professor para que ele dê uma aula de qualidade, com uma metodologia avançada, e que o aluno efetivamente aprenda? E as grandes editoras, elas viram nisso um nicho, viram nisso uma possibilidade de começar a capitalizar em cima das escolas regulares, que obviamente tem um número enorme de alunos, e que poderiam fidelizar mais do que os cursos de inglês. E aí surge o fenômeno do programa bilíngue, né? Que está por aí há mais ou menos uns 15, 20 anos no máximo, tá? Mas que deu um boom de 10 anos para cá e que está dominando o cenário do ensino da língua inglesa
no Brasil. Quais são os pontos positivos disso? O ponto positivo dessa mudança é que as escolas estão vendo o inglês já com outros olhos. Tá? Elas estão vendo que o inglês pode ser uma oportunidade de negócio, pode diferenciar o seu aluno dos outros alunos no mercado de trabalho, e você começa a perceber que você pode internacionalizar o seu aluno, né? Cada vez mais, a gente tem visto um movimento no Brasil de uma queda nos números, por exemplo, de alunos inscritos no Enem, e um aumento no número de alunos pleiteando algum tipo de universidade no exterior, algum tipo de programa, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer país do exterior que esteja oferecendo algum curso. Muitas vezes, hoje, com o advento das tecnologias, você pode até fazer um curso numa universidade internacional, online, sem sair da sua casa, né? Isso cada vez mais está acontecendo, e isso é um alerta para os professores e para os donos de escolas que queiram capitalizar em cima disso. Tá? Então, hoje, a gente está começando a ter uma ideia de que está começando a chegar num ponto em que você não ter um tipo de oferta bilíngue vai te deixar para trás. Tá? Não que você tenha que transformar a sua escola em escola bilíngue, esse é um capítulo à parte, a gente pode conversar depois, existe uma nova resolução do Conselho Nacional de Educação que regulamenta mais isso, né, o que é ser uma escola bilíngue, mas eu preciso oferecer o inglês de uma forma diferente, porque todos começam a oferecer e eu posso ficar para trás. Bom, como escolher o melhor programa, né? O que eu preciso fazer para escolher o melhor programa? Bom, é importante a gente pensar também em colocar a minha escola num local onde poucos players estão, né? Então, veja, olha só a dificuldade. A escola que não tem bilíngue hoje, ela tem que conseguir implementar algum tipo de bilíngue na sua escola para equiparar a oferta com alguns de seus concorrentes. Mas não basta só isso, porque ela vai estar entrando nesse mercado atrás dos outros. Ela precisa, além de entrar com um programa, com uma solução bilíngue que seja, ela precisa ter alguma coisa nessa solução bilíngue que a diferencie dos outros. É um pouco daquela estratégia do Oceano Azul, né? Então, eu quero navegar num oceano azul, um oceano limpo, que não tenha tubarões e que não esteja vermelho do sangue dos concorrentes, um se engalfinhando para devorar o outro, né? E como que eu consigo esse oceano azul no bilíngue hoje? Eu preciso olhar para as tendências, tá? Preciso olhar para as tendências na educação como um todo. Quais são as tendências na educação hoje? Bom, com o advento da pandemia, é óbvio que o digital ele assumiu um protagonismo jamais visto, né? Nós tivemos milhões, bilhões de alunos estudando online simultaneamente no mundo inteiro. Tá? Uma experiência fantástica. Isso deve continuar e deve perdurar ainda, e a tendência é que cada vez mais se digitalize o ecossistema educacional que o aluno vai estar inserido. Então, a sua solução bilíngue precisa ser digital. Ela não pode ser uma solução pautada apenas num livro, num formato um pouco mais convencional, porque ela já vai entrar um pouco mais atrasada em relação ao que se espera. E uma outra linha de currículos personalizados. Muitas escolas não querem entrar para um programa bilíngue desses pacotes que vem prontinho e é plug and play, né? Você só coloca lá e já começa a utilizar, porque elas ficam dependentes desses programas. Então, o que está havendo cada vez mais é as escolas
estão saindo desse modelo do programa bilíngue e começando a desenvolver o seu próprio currículo bilíngue. Tá? E aí você tem diferenciais importantes, você tem uma personalização, você tem uma regionalização que você consegue fazer. Então, é importante você pensar em como você pode trazer essas tendências. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, se me permitem, eu vou compartilhar a tela aqui, de um exemplo de algo que eu estou trabalhando hoje, que é um projeto que eu estou trabalhando, mas para que vocês tenham uma ideia de como é isso. Bom, então eu vou mostrar para vocês um pouco do que pode, de como a gente pode concretizar essas tendências dentro do ensino bilíngue. O que vocês estão vendo aqui é uma imagem de um cenário, de uma situação em que a gente está usando tecnologias imersivas para o ensino bilíngue. Tecnologias imersivas são a realidade virtual, realidade aumentada. Aqui, no caso, realidade virtual. A situação é a seguinte, os alunos estão aprendendo sobre constelações. E o que eles vão fazer? Eles vão, a imagem aqui, o cenário o aluno vai para um planetário, e nesse planetário ele vai ver as constelações, e ele vai conversar com esse personagem que está em primeiro plano aqui, que é um astrônomo, vai conversar com ele sobre cada uma das constelações, perguntando, interagindo com ele, e o personagem virtual, através de um mecanismo de reconhecimento de voz, inteligência artificial, vai responder para ele. Então, esse é uma situação. A mesma coisa aqui, você vê menininha na cidade, e a menininha, ela vai falar sobre os lugares que ela gosta de ir na sua cidade, por que ela gosta, e o aluno, ele vai se sentir dentro da cidade através do mecanismo de realidade virtual, do óculos de realidade virtual, vai se sentir dentro desse cenário da própria cidade da menina. Para encerrar, um último exemplo, imagine você poder ir para o espaço e conversar no espaço, flutuando no espaço, conversar com um astronauta sobre como os movimentos da Terra em relação ao Sol influenciam nas estações do ano. Né? Então, isso você consegue fazer com a realidade virtual e com esse mecanismo de inteligência artificial e reconhecimento de voz. Você conversa com o personagem, com o astronauta lhe responde, e os movimentos da Terra e do Sol vão aparecer na frente do aluno, como se ele estivesse realmente flutuando no espaço. Imagine o potencial disso, né? Então imagine o que você pode fazer com esse tipo de tecnologia e, acredite, ela está muito mais acessível do que vocês podem imaginar. Hoje, há muitas tecnologias como essa, que parecem ser coisas de filmes de ficção científica, coisas muito distantes e muito caras, que estão muito acessíveis e que são possíveis de serem implementadas nas escolas hoje, atualmente. Ok? Bom, então, para a gente finalizar aqui, é importante a gente saber, educação bilíngue e o bilinguismo é benéfico para o aluno? Sim, já não há mais dúvidas disso. É muito benéfico para o aluno ser bilíngue, ser educado num ambiente bilíngue. Tá? Esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, é muito saudável para a escola ter uma oferta bilíngue, ter um ensino de inglês de qualidade, diferenciado e que efetivamente entregue competência linguística, que é isso que é valorizado no mundo hoje. Não apenas o conhecimento estrutural e conhecimento gramatical, mas a competência linguística, a competência comunicativa do aluno. Então, é muito saudável para uma escola ter isso hoje, e mais, é quase que indispensável hoje em dia, cada vez mais vai se tornar indispensável. E, por último, você que hoje tem um bilíngue, ou que vai ter, ou quer ter um bilíngue, pense muito bem na hora de escolher um programa ou um modelo de educação bilíngue que você vai escolher, e pense sempre que você precisa não só oferecer um bilíngue para se equiparar à concorrência,
mas que você precisa ter um bilíngue com algo mais. Um bilíngue conectado com as tendências de educação, um bilíngue que diferencia a sua escola do bilíngue das outras escolas. Isso é muito importante e vai garantir para você visibilidade, fidelização e aquisição de novos alunos, de novos clientes, sem contar que leva a escola para um patamar de reconhecimento e de prestígio diferenciados. Então, pense nisso, mas não deixe de ter um bilíngue, porque bilíngue hoje, dentro de um mundo internacionalizado, dentro de um mundo pequeno, de uma aldeia global como a gente está vivendo, é uma condição imprescindível para o cidadão do século XXI ser bem-sucedido em qualquer coisa que ele venha fazer. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Queria mais uma vez agradecer a participação aqui ao convite do Jones. Muito bom. Olha, Carlos, enquanto você falava esse final aí, eu fiquei lembrando de uma coisa que parece que já está na cabeça de todo mundo, mas que de vez em quando a gente precisa relembrar. Essa diferença entre escola bilíngue, escola com programa bilíngue, escola de inglês. Então, assim, faz um pitch aí dessa diferenciação clássica, né, que para ficar bem claro para os nossos participantes hoje. Isso é algo que a gente tem conversado exaustivamente e nunca é demais falar, né? Então, a gente tem basicamente uma visão. A visão mais tradicional é uma visão de inglês como língua estrangeira, e em que você trabalha a língua pela língua. Então, você está lá, por exemplo, no curso de inglês, você está lá para aprender a língua. Você tira desse meio qualquer questão mais cultural, qualquer questão que transcende o código linguístico. E aí, em fazendo isso, você já está artificializando, porque uma língua ela vem com a cultura embutida, não tem como você tirar. Então, essa é a perspectiva principal dos cursos de inglês, que trabalham inglês pelo inglês, que trabalham baseado em gramática. A educação bilíngue, ela é uma abordagem de ensino da língua inglesa que coloca a língua como um veículo de instrução, como um meio de instrução para aprender outras coisas, para aprender outras disciplinas, aprender outros conhecimentos de outras áreas, utilizando a língua como veículo. Esse modelo de educação bilíngue, se for implementado em uma escola com uma carga horária baixa, vamos dizer assim, com menos de 30% do currículo total da escola, isso transforma a escola numa escola que tem educação bilíngue, mas não numa escola bilíngue. Para você ser uma escola bilíngue, hoje já temos uma resolução do Conselho Nacional de Educação que fala e que você precisa ter pelo menos 30% da sua carga horária principal, né, da sua carga horária curricular, ministrado na segunda língua. Não necessariamente só no inglês, mas na segunda língua. E aí, com essa perspectiva de inglês como veículo de instrução, o CLIL, que a gente fala que é conteúdo e língua integrados, então, história em inglês, matemática em inglês, ciências em inglês, e aí você tem condição de ser chamado de uma escola bilíngue. Né? E ainda tem um terceiro tipo, que é a escola internacional. Essa escola internacional, ela tem um currículo internacional. Então, é um pouco diferente. Ela inverte a lógica. O português se torna a segunda língua. E a segunda língua vira a primeira. Boa. É isso. Gostei muito da ideia quando você trouxe de que implantar o bilíngue na escola é uma estratégia de negócio, né? E eu acho que isso precisa ficar muito evidente para você, gestor que nos escuta agora, porque você precisa pensar na sua escola do ponto de vista estratégico, né? Não só do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista de negócio. E o bilíngue, ele faz parte dessa busca por mostrar relevância no contexto em que a gente está vivendo. Nesse sentido, Carlos, mais do que apenas analisar
e é importante analisar do ponto de vista didático-pedagógico, também é interessante analisar a parceria que você vai estabelecer do ponto de vista do negócio, né? Para que ele seja atraente e não só uma coisa pesada do ponto de vista financeiro para as famílias, né? E aí isso acaba não virando, não tendo engajamento, né? Exato. O que é importante é isso, é você também ter em mente que implementar um programa bilíngue na escola não é gerar custos para a escola, é investir. Você precisa separar essa coisa de custo e investimento. Colocar um programa bilíngue na escola é investimento. Como você vai fazer isso? Qual é o modelo que você vai colocar? Se você vai compartilhar dividir um pouco esse investimento com o pai, ou se você vai absorver todo esse investimento, é uma escolha sua que você vai ter que decidir. Mas é um investimento, não é custo. Isso é importante salientar. Boa. Essa diferenciação é importante, e ainda mais porque historicamente a gente vê as escolas trazendo muitas soluções para dentro, e aí algumas delas não são integradas, ou não se integram à cultura da escola, e viram penduricado. E a gente já viu muitos bilíngues virarem penduricados dentro da escola, né? Eles não se juntam àquilo. Então, como você recomendaria para que a entrada de um bilíngue não virasse mais um desses penduricados dentro da escola? Por isso é muito importante você definir com cuidado qual é o modelo que você quer adotar, né? Tá. Geralmente, quando você adota um programa que é um pacote, que é fechadinho, que você precisa usar aquele livro e você precisa seguir aquele currículo do programa, existe pouca possibilidade de sinergia ou de integração com o currículo principal, né? Ao passo que quanto mais flexível a proposta bilíngue seja, quanto mais ela possa ser flexível, melhor para você fazer essa integração, porque aí você vai levar em consideração o que você tem hoje de currículo. Sim. E vai integrar aquele currículo bilíngue ao currículo que você tem. Aí você tem menos risco de ter esse Frankenstein aí, né? Muito bom. Joia. Carlos, puxa, obrigado demais por esse tempo com a gente aqui. Muito bom ter você na jornada conosco, viu? Quem quiser continuar conversando com você, por onde é possível? Bom, pode falar comigo por e-mail. Meu e-mail é carlos@realve.com. E não sei se eu passo meu WhatsApp aqui, posso passar? Ou talvez fosse mais interessante o Instagram. Tem o Instagram da Realve? Instagram é @realve. Boa. Já estou colocando aí para todo mundo acompanhar. Olha só, carlos@realve.com, ou então Instagram Realve, para continuar essa conversa com o Carlos nesses canais. Valeu, muito bom, Carlos. Brigadão. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, gente. Estamos encerrando aqui mais um conteúdo nesta trilha da jornada Edu Online. Continue com a gente na jornada, nas demais trilhas e conteúdos, durante os dias 3 a 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e 2 da tarde, uma nova trilha com conteúdos diversos. Conheça o nosso blog jornadaedu.com.br ou o nosso Instagram, @agendaedu, ou ainda o site para entender mais sobre como funciona a Agenda Edu, agendaedu.com. A jornada educacional é feita de pessoas ativas em ação. Até a próxima palestra.